Vamos continuar. Eu vou fazer um panorama geral do estudo que eu havia iniciado na quarta-feira passada, quando a gente começou a falar sobre a doutrina da vontade soberana de Deus, tá? Rapidamente, vamos só lembrar alguns aspectos aqui que envolvem o conceito da vontade de Deus. A vontade de Deus é uma das doutrinas que está ligada à doutrina da soberania de Deus. Eu já falei sobre a doutrina da soberania de Deus, lembrando que a doutrina da soberania, ela abrange todos os aspectos, ou a gente pode dizer que abrange todos os atributos onde Deus ele exercita a sua faculdade de determinação, ou de tudo aquilo que envolve o seu querer. Então, a soberania de Deus envolve o domínio dele, envolve o que agrada a ele e envolve também o exercício de uma autoridade absoluta dele. Quando a gente fala, por exemplo, de soberania, a gente está falando de algo que envolve, por exemplo, alguém que é superior a nós e exerce governo sobre nós. Só que esse governo, ele é exercido não apenas nas ações de alguém, né? Pensar aqui na pessoa de Deus enquanto um rei soberano sobre todas as coisas criadas, tá? Mas o governo de Deus é estabelecido e ele então é o rei sobre todas as coisas, inclusive sobre todas as suas criaturas, porque o querer dele se cumpre, porque o querer dele está acima de qualquer vontade que ele mesmo estabeleceu nas criaturas. Então, a soberania de Deus nos leva agora à questão da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela envolve, em primeiro lugar, um aspecto moral da natureza de Deus. Então, a vontade de Deus envolve uma moralidade, tá? É o direito dele exercer a vontade dele sobre todas as coisas. Segundo, a vontade de Deus, ela depende desse aspecto da soberania de Deus, tá? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, a vontade de Deus é um produto das suas ações. As coisas acontecem porque Deus quer, porque se Ele não quer, as coisas não acontecem. E, em quarto lugar, a vontade de Deus envolve o querer dele numa perspectiva perfeita, por isso que é moral. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é soberano. Esses aspectos, então, do próprio ser de Deus, aquilo que é da natureza dele mesmo, esse aspecto moral dele, então, não apenas intelectual. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, mas também envolve o aspecto moral, ou seja, Deus sendo santo, perfeito, e Deus também sendo soberano, o querer dele também é perfeito, santo, soberano. Assim como também a eternidade de Deus, a infinitude de Deus, todas essas coisas também envolvem, a vontade de Deus também ela é eterna, tá? Alguns teólogos usam, quando eles vão definir ou sistematizar a doutrina da vontade de Deus, alguns teólogos usam alguns modelos para entender o que é a doutrina da vontade de Deus. Eu vou citar pelo menos dois aqui, mas eu vou me deter apenas no segundo modelo. O segundo modelo é o que os reformados adotam para que nós possamos entender o que significa a doutrina da vontade de Deus na Bíblia e como que a Bíblia nos mostra ou sistematiza essa doutrina, tá ok? Então, por exemplo, o primeiro modelo que foi muito usado até o período antes da Reforma Protestante, ou até o período em meados da Reforma Protestante, esse era o modelo padrão que os teólogos usavam, quando eles entendiam que a vontade de Deus era definida em dois aspectos. Primeiro, a vontade antecedente e a vontade consequente. Vamos definir o que é cada uma aqui. A vontade antecedente significa todos aqueles aspectos ou desejos da vontade de Deus que a gente pode chamar de universais ou também atemporais. Por exemplo, os decretos dele. O conceito de decretos de Deus já estava estabelecido antes da reforma. No período da Igreja Antiga, isso já era uma matéria que predominava, era uma doutrina que predominava. Então, até mesmo entre os teólogos medievais, da Igreja medieval, eles já entendiam e conheciam ou entendiam que era a doutrina dos decretos de Deus. Só que a forma como eles definiam isso era chamando ela de vontade antecedente de Deus. Por quê? Ela vem antes da fundação do mundo, vamos considerar assim. Antecedente porque também ela é inevitável, e ela é absoluta, e ela perdura por todo o período da história e sobre toda a criação. Então essa é uma definição mais geral que foi usada até o período, ou ainda em meados do período da Reforma Protestante.
Quando a gente fala da vontade consequente, ela está ligada às escolhas específicas de Deus, envolvendo inclusive eventos históricos que são mais localizados, tá? Ou então, ela envolve a determinação de Deus, os decretos de Deus, a vontade de Deus, com relação às causas secundárias. Vocês lembram o que era a causa primária, o que é a causa secundária? Vocês estão lembrados disso? Vamos lá, rapidinho. Doutrina da providência de Deus, do que ela trata? Ela vai falar que Deus, ele executa o seu querer ou a sua vontade, ele detém o controle e governo sobre toda a criação, e os acontecimentos e os eventos na história, com base naquilo que ele decretou, em suas causas primárias e secundárias. O que é causa primária? É o decreto dele. Isso são causas primárias. As causas primárias é a vontade soberana de Deus, que é o que a gente chamou antes aqui de vontade antecedente. Causas secundárias é tudo aquilo que Deus determinou como vontade dele, mas que está já estabelecido nas coisas como ele criou naturalmente. É aquela ideia do causa e efeito. Alguém que sobe até o 10º andar de um prédio e pular, qual é a lei natural que está estabelecida ali se alguém pular daquele prédio? Ele não vai ficar flutuando. Isso é causa secundária. Então é causa e efeito, né? É a condição determinada em aspectos que envolvem leis inevitáveis, ou que a gente chama de leis naturais. Ali está a lei da gravidade. Pula dali para tu ver o que vai acontecer. A causa secundária, Deus determinou isso. O tempo envolve, por exemplo, causa secundária. As coisas elas não vão acontecer do tempo que você quer. O próprio Deus na sua vontade, isso é vontade consequente, tá? O próprio Deus na sua vontade, quando ele criou todas as coisas, ele determinou tempo para que as coisas viessem, desde o seu nascimento até o seu progresso, crescimento. Vamos pensar aqui nos seres vivos, tá? Na criação. Então, em todo esse processo, todas as coisas já estão determinadas nas suas causas naturais. O tempo que uma criança ela é gestada, o modo como um bebê ele passa pelo processo de gestação, que são 9 meses. Como que é o processo do parto? Como que um ser humano ele passa pelo processo de crescimento? Isso são causas e efeitos que envolvem aspectos da vontade consequente de Deus, tá? Quando você vai, por exemplo, se essa criança, quantos anos ela vai viver? Quantos dias? Ela vai ficar doente? Ela vai ter algum defeito? Ela vai ter alguma coisa que está fora daquilo que é o padrão que Deus estabeleceu nas suas causas naturais? Isso envolve, então, a vontade antecedente. Porque tem coisas que a gente não sabe. O modo como as coisas naturalmente foram estabelecidas, algumas delas envolvem a vontade absoluta de Deus ou a vontade secreta de Deus. Já eu vou falar de vontade secreta aqui mais para frente. Mas essa era a forma que eles até esse momento entendiam ou dividiam a doutrina da vontade de Deus. Vontade antecedente e vontade consequente, tá? Só que o modelo reformado adotado não é que ele foge desse padrão. Mas os reformadores, eles perceberam que as Escrituras nos dão mais detalhes sobre a vontade de Deus. Por exemplo, dentro dessas duas que nós mencionamos, a vontade antecedente, ela é chamada, por exemplo, no meio reformado, de vontade decretiva. Deixa eu mencionar todas elas então, começando pela vontade decretiva. O que é a vontade decretiva? É a mesma da antecedente, envolve os decretos de Deus e o seu propósito eterno sobre tudo que existe. Outro tipo de vontade que está claro nas Escrituras é o que a gente chama de vontade preceptiva. Bom, vontade decretiva, os decretos de Deus. Antes da fundação do mundo, tudo pré-ordenado. E vontade preceptiva é a norma de vida que Deus estabeleceu para as criaturas. Aí eu estou agora me referindo, ou mais em particular, os homens, ou seres humanos. Então, Deus determinou regras, normas que estão estabelecidas a todos os seres humanos, que são as suas leis, são seus mandamentos e que são os seus preceitos, tá? Lembra de Romanos 2, verso 15. O que diz Romanos 2, verso 15? A lei de Deus está no coração do homem. Isso faz parte da revelação natural. Então, a vontade preceptiva é essa norma de vida que Deus estabeleceu para todos os seres humanos, tá? Terceiro, eles também viram que nas Escrituras há a vontade desejada. O que é a vontade
desejada de Deus. Envolve tudo aquilo que é do bel prazer de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz satisfação ao próprio Deus. É uma satisfação diferente da nossa, é uma satisfação divina. Porque veja, quando o homem cai em pecado, nisso Deus é glorificado. Vamos pensar na glorificação de Deus nessa perspectiva do que agrada a Ele, tá? Quando Deus é glorificado é porque Ele se vê satisfeito nos seus decretos. Vou repetir então a pergunta: quando alguém se levanta contra Deus e ele se rebela contra Deus, e ele peca contra Deus e desafia a autoridade de Deus, nisso Deus é glorificado? Vou dar uma dica, é só vocês lembrarem de Romanos capítulo 9, quando fala, por exemplo, de Esaú e Jacó. Ou quando também nós somos lembrados de que o profeta vai dizer lá que Deus usou Faraó, as escrituras diz que Deus usou Faraó a fim de que o endurecimento do coração de Faraó, entregá-lo à operação do erro, era o meio onde Deus manifestou o seu poder, e nisso ele foi glorificado. E nisso o povo de Israel viu a glória de Deus. Então Deus é glorificado. Isso aqui envolve a vontade desejada de Deus. Em todas as coisas Deus é glorificado. Isso aqui é um ponto. Veja a reforma protestante nesse processo. Eu digo mais na segunda geração, a partir de Calvino, né? Que sim. Você usou um termo muito interessante. Você falou da permissão, né? Que é uma palavra que para os reformados ela não é um problema, mas ela tem que estar bem no seu devido lugar, porque hoje o pessoal entende que Deus permite as coisas como se Deus fizesse o quê? Não, eu vou deixar acontecer, e não é bem isso, né? A permissão de Deus, vamos pensar na palavra permissão como sendo Deus autorizando, e é isso mesmo, Deus autoriza, Deus ele diz, vai lá então faça, porque Ele quer, não é nem porque a pessoa quer, mas é porque Ele quer. Às vezes a gente precisa fazer isso com os filhos, né? Deixa os filhos ir até certo ponto no erro deles, para a gente poder depois ensiná-los. Assim, você vai fazer, então faça. Depois você vai voltar, e eu vou corrigir você, para você entender que o que você queria e o que você fez é errado. Então Deus é didático na permissão dele. Então esse é o aspecto que envolve aqui a vontade desejada dele, porque todas as coisas acontecem porque ele se deleita. O produto da vontade dele é a glória dele. A gente comentou isso um pouco no estudo de uma dessas quartas-feiras, que eu disse que o reformado ele tem o que em mente? Duas coisas importantes para que a gente entenda o que é ser reformado: a soberania de Deus. Qual é a outra? E a glória de Deus. As duas coisas fundamentais na perspectiva reformada, na vida de um cristão reformado, calvinista, presbiteriano. Ele primeiro começa todas as coisas, pensar sobre a sua vida, sobre todas as coisas, na soberania de Deus. E ele lembra que o fim de tudo isso é a glória de Deus, tá? Outro, vontade secreta. E aí nós temos a vontade secreta e a vontade revelada. Já vou logo aqui tratar das duas. A vontade secreta envolve as razões, como também os propósitos de Deus, que nos são ocultos. A gente não fica sabendo. Eu acho que o exemplo de Jó é muito interessante, porque Deus não disse tudo aquilo que envolveu a razão pelo qual Jó foi provado e Jó sofreu toda aquela tragédia na vida da família dele, inclusive no próprio corpo dele. Mas a razão nos está revelada agora nas Escrituras, porque nos é dito que Deus, por sua soberania, testa a fé de Jó, fazendo com que Satanás fosse humilhado. E Deus vai lá, Satanás, e você vai tirar tudo que Jó tem. E o próprio Deus provocou a Satanás para que Satanás fizesse aquilo. Então, mas Jó até o momento não sabia. O que nós então verificamos é que a vontade secreta de Deus envolve coisas que nós, infelizmente, as razões pelas quais Deus às vezes nos manda certos sofrimentos, certas dificuldades e tribulações da vida, que a gente talvez não sabe por que Ele está fazendo isso, porque Ele não quer revelar, né? Exato. Ao mesmo tempo, aí vem a vontade revelada.
A vontade secreta e a vontade revelada, elas estão caminhando juntas aqui nesse sentido, muito bem colocado. Porque na vontade revelada, o que é a vontade revelada? É o que o próprio Deus nos comunica, seja de forma natural, mas de forma mais ainda agora clara, de forma especial, que é a própria Escritura. Então, através da vontade revelada de Deus, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, ele alimenta e sustenta, nutre e fortalece a nossa fé, quando na sua vontade secreta não vamos saber nunca por que ele está fazendo com que certas coisas aconteçam na nossa vida. Uhum. Colocar assim, Deus está te provando, mas como se você por si só fosse capaz de suportar a aprovação. Não esquece. E aí não é isso. Deus prova, ao mesmo tempo ele nutre a fé da pessoa, porque ela só não é capaz de. Veja, isso é um conceito católico romano, que é de penitência. A pessoa passar por situação de sofrimento na vida, ela considera aquilo, o que o católico entende por fé? Ele entende a fé primeiro no seu aspecto prático. Vou dar um exemplo. Para o católico, a fé ela só se manifesta quando eu me esforço. Uma das formas que o católico entende, o católico romano, os romanistas, né? Eles entendem que alguém pode ter fé e preservar essa fé é quando, por exemplo, numa circunstância de tentação, quando ela está provocada para pecar, fazer alguma coisa errada, ela vai lá e se flagela. Os monges faziam isso, né? Isso acabou impregnando. O nosso país é um país de influência católica, e aí o meio evangélico inevitavelmente foi contaminado, infelizmente foi influenciado por essa mentalidade, especialmente no meio carismático, no meio avivalista e meio pentecostal, né? Nem todos os pentecostais pensam assim, mas naquela perspectiva mais popular pentecostal, eles acabam pensando dessa forma. E eu diria que eles são levados a pensar assim, acho que mais por falta de conhecimento do que a Escritura ensina sobre isso. E na prática ele acaba pensando que se ele forçar, se ele se esforçar, se ele fizer por merecer, a fé vai fazer com que ele vença a tentação, o sofrimento, que ele suporte. E isso é um conceito errado, né? A gente é lembrado na vontade secreta, na vontade revelada, que é a soberania de Deus que nos sustenta. Já pensou como é que as coisas são? Deus é quem nos preserva. Quando Ele nos dá certas coisas difíceis para suportar, e às vezes até a gente peca em situações como essa, mas Deus faz isso para que Ele mostre o cuidado dEle, o sustento dEle na nossa vida, na soberania dEle. Ele diz: olha, a que ponto você é capaz de chegar, mas eu não vou te deixar nessa situação, eu vou te preservar, eu vou te restaurar, porque você é meu, a minha soberania, o meu querer é que você não se perca. Lembra que o Senhor Jesus disse isso para os discípulos? A vontade do meu Pai é que vocês não se percam, né? Então, a vontade secreta e vontade revelada. Vamos ver alguns textos bíblicos. Vamos começar com Deuteronômio, capítulo 29, o verso 29. Depois Salmo 115, verso 3. E Daniel, capítulo 4, alguns versos, do 17, o 25, o 32 e também o 35. Tá? Vamos começar com Deuteronômio 29, verso 29. Eu posso designar, que aí fica mais fácil. Eu vou começar aqui pela Ô Isla, desculpa, filha. Nossa, tem hora que é a cabeça mesmo, tá? Não, você está esquecendo teu nome também. Não, lá tá. Não, a Isla vai ler Deuteronômio 29, verso 29. Eu vou pedir ao Natan que leia Salmo 115, verso 3. Seu Edson, por favor, Daniel capítulo 4, os versos 17, 25, 32 e 35. Tá? Os próximos textos a gente segue depois na sequência, senão faz o rodízio. Isso, Daniel 4, verso 17, os versos 17, 25, 32 e 35. Ah, tá, tranquilo. Eu tenho aqui. Não, meu tá tudo aqui. Tá tranquilo. É fácil de achar. Então, pode ler, por favor, Deuteronômio 29, verso 29.
Deuteronômio 29, verso 29, é o texto base para explicar, é o texto mais claro que nós temos sobre vontade secreta e vontade revelada, que os reformadores trouxeram e disseram, aqui está a explicação e a definição do que é a vontade secreta e a vontade revelada de Deus, tá? Salmo 115, verso 3, por favor. Então, no céu está o nosso Deus, Ele faz tudo o que lhe agrada, tá? Agora Daniel 4, os versos 17, 25, 32 e 35, pode ler. Vontade secreta e vontade revelada. E Deus usou a vida de Nabucodonosor para mostrar isso. O que me pertence, se eu quiser revelar, eu revelo. Você vê que Deus humilhou Nabucodonosor aqui na terra, e Deus depois exaltou Nabucodonosor no final da vida dele. Parece-nos que ele se converteu. Eu vou dizer, aí minha opinião pessoal, tá? Nabucodonosor entendeu e ele creu. No final da vida dele. É curioso, né? Passar por tudo isso que na soberania de Deus fez ele passar, essa humilhação, porque Deus em primeiro lugar revelou isso para ele. Deus usou Daniel para revelar isso para Nabucodonosor. Então a palavra de Deus falou, foi clara, a profecia foi clara para Nabucodonosor, e de fato se cumpriu a profecia. E depois ele mesmo fala, isso é um relato do próprio Nabucodonosor, ele mesmo declara essas palavras e ele reconhece. Então você vê o que Deus faz. Isso aconteceu na antiga aliança, dos raros gentios que se converteram, porque pouquíssimos gentios se converteram na antiga aliança. Você tem um dos nomes aí que é Nabucodonosor, tá? Sim. Não, Jó ele pertence à semente de Sem. Ele já vem de um processo já da geração ou dos descendentes que são semitas, tá? Por exemplo, os babilônicos também são semitas, os caldeus, né, são semitas. A maioria daqueles povos hoje ali eram tudo semitas. Cã, Jafé, aí eles se direcionaram para outros continentes. Jafé foi mais para a região ali que pende a Europa, enquanto que Cã ele já vai para a região africana, a parte do continente africano, tá? Mas os semitas pegaram toda essa parte oriental, né? Então essa é a vontade secreta. Agora a vontade revelada. A vontade revelada, vamos começar com Deuteronômio capítulo 30, o verso 14. Asilon, Deuteronômio 30, verso 14. E aí, voltando agora aqui na sequência, a Isla, Romanos 10, verso 8. Eu vou pedir que o seu Edson abra em Mateus capítulo 7, o verso 21. Tá? Mateus capítulo 7, o verso 21. Começando pelo Asilon. Pode ler. Isso. Agora o texto de Romanos 10, verso 8. Porém, que
ele está relacionando aquilo que Deus revela. Vamos entender, vontade revelada, ela tem dois aspectos aí, acho que é importante considerar esse Romanos 10. Ele está considerando a vontade revelada porque externamente nós ouvimos, nós temos acesso à revelação da palavra de Deus, mas o aspecto da vontade revelada não é só o que o nosso intelecto recebe, mas ele também está falando da vontade revelada penetrando o coração do homem, o interior do homem. E isso é um aspecto importante na soberania de Deus, mostrando que só Deus é capaz de convencer o homem, só Deus é capaz de entrar no coração do homem e convencê-lo do seu estado de pecado, levá-lo ao arrependimento e fazer com que ele agora sirva a Deus. Só Deus é capaz de reinar no lugar mais secreto que existe na face dessa terra, que é o coração de um ser humano. Então, esse é um aspecto importantíssimo na soberania de Deus, tá? O grande império pelo qual Deus governa, e o Senhor Jesus falou para Pilatos, Pilatos disse: você se diz rei dos judeus? E Jesus disse: este reino, não é este o reino que eu tenho pregado, eu tenho pregado um reino do coração, não é este meu reino, este reino aí pode ficar para você. Em outras palavras, foi isso que ele falou para Pilatos: você mesmo disse que eu sou rei, mas não é este o meu reino, meu reino é aqui. Então, o lugar onde Deus reina e a sua soberania estabelecida é o coração do homem, porque é de lá que nasce todos os procedimentos, condutas que fazem com que o mundo e a história aconteça. Interessante. Próximo texto é Mateus capítulo 7, verso 21. Pode ler, seu Edson. Que faz a vontade do meu Pai, como nós acabamos de aplicar aqui. E próximo texto, foi até aí que eu passei, né? Vou ler aqui João 4, capítulo 4, verso 34, Evangelho de João 4, verso 34, ele vai dizer assim, são as palavras do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a vontade revelada de Deus, ela está ligada, como nós já vimos aqui, está ligado a aquilo que Deus planta no nosso coração. Nós vamos lá e realizamos, porque tudo cumpre a vontade de Deus, seja para o bem ou para o mal. Ninguém foge da vontade de Deus, seja para o bem ou seja para o mal, tá bom? Para encerrarmos agora na sequência, no estudo passado, eu meio que inverti o que eu estava explicando aqui hoje, porque na semana passada eu comecei explicando sobre as características da vontade de Deus, né? Foi isso que eu estava tratando com vocês na semana passada. Nós havíamos falado sobre a vontade essencial de Deus, que a vontade de Deus ela é necessária, né? Eu falei isso e dei algumas explicações sobre esse ponto aqui. Nós vimos aqui que ela é essencial no próprio Deus, porque a vontade nunca se separa dele mesmo, do ser dele. Nós vimos que, por exemplo, a Trindade, ela subsiste em quantas pessoas? 3. Mas quantas vontades existem? Uma vontade. Outro aspecto importante que a gente viu é o fato de que o nosso Senhor Jesus, ele vem ao mundo, e ele veio, e aqui neste mundo, a partir do momento em que ele se torna homem, quantas naturezas ele tinha? 2. Mas prevaleceu qual vontade? Porque ele tinha 2 naturezas, a humana e a divina, né? Então prevaleceu a vontade de Deus. Veja que o Espírito Santo conduzia o Senhor Jesus, Mateus 4, verso 1 deixa isso claro. O Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Você tem, por exemplo, em Mateus capítulo 6, lá os versos 9 e 10, quando o próprio Senhor Jesus ensina como é que se deve orar, e o próprio Senhor Jesus ora, ou ele ensina uma oração padrão que ele mesmo orava. Quando ele começa dizendo que o padrão da oração é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, é soberania isso aqui, e seja feita a tua vontade. Ele chamava a primeira pessoa da Trindade de o seu Pai, ele era submisso ao seu Pai, é uma submissão dinâmica. A nossa submissão, os filhos se submetem aos seus pais hierarquicamente, né? Mas Deus, Filho, se submetia ao seu Pai
ele se submete, na verdade, ao seu pai, numa submissão dinâmica, porque eles são um só Deus, por isso que é uma só vontade. Então, por isso que o filho não entra em conflito com o pai, e nem o Espírito Santo entra em conflito com o filho e nem o pai. Eles não brigam, eles não têm dificuldade, porque é uma única vontade. Tá? Assim como o átomo, para que perfeitamente ele funcione, as 3 moléculas, nêutron, prótons e elétrons, eles estão ali numa única unidade perfeita que faz com que o átomo esteja completo e ele funcione no seu devido lugar. As células do nosso corpo, né? E tantas outras coisas que nos dão na revelação natural claro exemplo do que é a Trindade, a assinatura de Deus em todas as coisas perfeitamente acontecendo. Tá? Nesse sentido, então, nós temos a vontade de Deus sendo eterna. Então, você for lá para Atos capítulo 15, verso 18, Atos capítulo 15, verso 18, a vontade eterna de Deus, ela é especificada aqui, ou ela mostra que a vontade de Deus, ela na sua essência dura para sempre. Então ela revela um dos atributos de Deus, tá? Atos 15, verso 18 diz assim: para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, essa expressão que ele faz todas as coisas conhecidas em todo o tempo, desde séculos, ou seja, desde o início dos tempos. Tá? Então a gente é lembrado aqui que a vontade eterna de Deus, na verdade, revela que ela já estava formulada, ela ainda está formulada na sua mente. Por isso que tudo é perfeito, porque Deus é perfeito. Tá? E o último ponto aqui da vontade eterna de Deus é aqui a sua presciência. Lembra o que é presciência? Ele explicou isso. Presciência, Deus sabe de todas as coisas antes delas virem a acontecer. Por que Ele sabe de todas as coisas? Por causa dos seus decretos. Tá bom? Nós temos em terceiro lugar também, a vontade de Deus, ela é poderosa. O que significa a vontade de Deus ser poderosa? É que a vontade de Deus, ela não pode ser resistida. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Então vamos lá para Atos 16, versos 6 e 10. E eu vou parar aqui na vontade poderosa. Aí semana que vem a gente continua nas outras características da vontade de Deus. Então, vontade poderosa. Esse texto aqui, de Atos 16, do verso 6 ao 10, vai nos mostrar que a vontade de Deus sempre é vencedora, que a vontade de Deus sempre vai prevalecer, e ela nunca muda. Então, olha o que diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Sabe o que significa a expressão Espírito de Jesus? O Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo. Tá? É nesse sentido. Então o Espírito Santo, o Espírito Santo é submisso à ordenança do Filho, mas é uma submissão dinâmica. Eles fazem tudo cooperando perfeitamente um com o outro, tá bom? O Filho já sabe que o Pai já havia decretado, e o Espírito Santo já sabe, e as coisas já se determinaram de maneira que eles possuem uma disposição perfeita e igual um com o outro. Deixa eu dar um exemplo que eu sei que é muito limitado, mas ajuda a gente a ter uma pequena noção. Os homens casados aqui sabem quando a esposa, ela já, antes da gente, por causa do convívio, porque a gente conhece já um ao outro, né? E ela já percebe e sabe algumas coisas daquilo que mesmo sem antes a gente pedir, ela já vai lá, ela sabe, vai lá e faz. Até quando a esposa tem um estalo assim, ela lembra antes da gente. Às vezes sem a gente comentar e sem falar nada. Mas eu tô limitado só nesse exemplo, né? O amor é tanto que vou fazer tal comida para ele porque ele gosta, então, e aí pá, né? Deu certinho, funcionou. Mas veja, perfeitamente eles estão dispostos um com o outro em tudo que foi decretado por Deus. Continuando, ele diz: o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônico estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino.
concluindo que Deus não havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Ou seja, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Ou seja, Deus impediu eles de ir para um lugar e fez com que eles fossem para outro. Tá? Pois não. Quando fala que ela está indo para a cantina, ela está exercendo a livre agência do homem. Sim, a livre agência. Tem a vontade soberana de Deus. Que sobrepõe a livre agência do homem. Isso. Que faz ela. Nós temos o costume de dizer que Deus ele não tem livre-arbítrio. Jonathan Edwards, naquele sermão famoso dele chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, no início do sermão ele fala que Deus tem livre-arbítrio, mas a definição que eles tinham naquela época da palavra livre-arbítrio, da expressão livre-arbítrio, era para referir-se a essa vontade absoluta de Deus, que ela é livre de qualquer coisa, ela não está condicionada a nada. Hoje, o livre-arbítrio, por causa da confusão do arminianismo e de outros conceitos e correntes teológicas que definem livre-arbítrio numa outra perspectiva, fora daquela liberdade que Deus havia dado lá no Jardim do Éden para Adão, e que aquela liberdade, na verdade, depois ela se perdeu, que é a liberdade de pecar ou não pecar. Era a liberdade de obediência à lei de Deus. A Confissão de Fé deixa isso bem claro, né, quando vai falar no capítulo 9 de livre-arbítrio. Mas olha só, Deus ele é livre e absoluto. Eu prefiro usar esse termo. Ele não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio era uma condição do qual o homem exercia uma liberdade antes da queda, da perfeita obediência a Deus. Porque ele tinha liberdade de não estar condicionado ao pecado. Era passivo de pecar, mas não estava condicionado ao pecado porque ele vivia em perfeita obediência a Deus. Deus ele é livre e absoluto. Contrastando isso, por exemplo, com a livre agência que Deus nos deu e que ela está preservada em nós. Isso envolve a nossa liberdade de consciência, em primeiro lugar, e isso também envolve a nossa capacidade, tanto de decisão e de assumir responsabilidades e as consequências dos nossos atos e das nossas decisões. Isso é livre agência. Mas até hoje eu vou cortar cabelo lá no barbeiro X. Foi decretado por Deus. É estranho para alguém ouvir um negócio desse, se ele não está familiarizado com o que a própria Escritura nos mostra, como a gente está vendo sobre a vontade revelada, vontade secreta, vontade soberana ou vontade decretiva e vontade preceptiva de Deus. Tá? Então, todas as coisas estão decretadas por Deus. A escolha com quem alguém vai se casar está decretada por Deus. Os eventos que envolvem os nossos pecados estão decretados por Deus. Mas Deus não peca. Que engrenagem é essa? É um mistério. Você que é da área da engenharia, fala assim, cadê aquelas peças que a gente não vê, que faz com que a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana funcione perfeitamente e elas estão num maquinário perfeito, porque eu não estou vendo. Onde é que está? Essas engrenagens nos estão ocultas, e aí está a engenharia assombrosa da soberania de Deus e da vontade dele, e por isso que ele é Deus. É a única explicação que a gente pode chegar nessas relações. Então a livre, aqui mostra, né, a responsabilidade deles de dizer, não, vamos tomar a iniciativa de fazer o que tem que ser feito. Havia um planejamento, havia um plano traçado, havia ali o plano em execução, mas Deus mostrou para eles, eu não quero que vocês vão para esses lugares, vocês vão para outro. Mandou eles para Macedônia. Tá? Curiosamente, eles encontram, quando eles vão para a região da Macedônia, no capítulo 16, depois vai dizer, no final, mais para frente, lá eles encontram, a expectativa era sempre o quê? A estratégia de pregar o evangelho, né? A equipe de Paulo, na segunda viagem missionária. Sempre era pregar o evangelho, encontrar lugares onde havia um número considerável de homens que eram judeus. Porque se havia homens judeus naquela comunidade, ali tinha uma sinagoga. Estratégia de Paulo, porque ele era doutor da lei, ele era judeu e doutor da lei, ele podia entrar nas sinagogas e abrir a Bíblia e pregar, que era o Antigo Testamento. Então ele tinha ele tinha esse direito, essa prerrogativa como um judeu ou como um israelita, né? Eu falo judeu, mas ele era benjamita, né? Mas olha que interessante, ele chega exatamente numa região onde ele vai para um determinado lugar lá no capítulo 16, onde ele encontra, em grande maioria, mulheres, ele não encontra homens. E se converte à família de Lídia. Como é que Deus faz as coisas? Um lugar onde só havia ali, em grande maioria,
mulheres. E parece-nos que Lídia era chefe de família. Não sei se ela era viúva, não sabemos se o marido dela não era, não sei. O fato é que Lídia era convertida ao prosélita ao judaísmo. E ela conhecia a lei de Moisés. A Bíblia fala lá que ela era temente a Deus. E o interessante que Deus levou-os, fez eles passarem por aquele lugar. E eles pregaram o evangelho para aquela família, ou para aquelas pessoas que estavam ali. E Deus converteu o coração de Lídia. Na soberania de Deus, os eleitos, onde eles estiverem, Deus vai mandar para que eles ouçam. Eu só vou provocar vocês. E alguém me provocou, acho que foi hoje pela manhã que eu vi, ontem à noite para hoje de manhã, alguém me provocou: pastor, a eleição, ela vem antes de tudo, ou a eleição ela vem a partir do momento da queda? Antes de tudo. Mas curiosamente, interessante que existe uma predominância de dizer que primeiro Deus decretou os eventos da queda e que a eleição aconteceu historicamente a partir da queda. Eu entendo que não, que tanto a eleição como também os eventos da queda, eles já foram decretados por Deus. Então, onde vem a diferença entre o infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Então existe esse aspecto aí, mas isso não é nada para ninguém morrer, não. Graças a Deus a gente não está mais nessa fase. Existe uma predominância infra entre os calvinistas, especialmente no Brasil. Mas esse é um outro assunto que a gente pode estudar depois. Vamos orar então, encerrarmos o estudo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Creio que não. Vamos orar encerrando então. Oremos. Te louvamos, ó Deus, porque a tua soberania revela a tua vontade daquilo que o Senhor quer revelar. O Senhor é perfeito, santo, puro, e, ó Deus, a tua vontade, ela também é perfeita, santa e pura. Nós te louvamos porque, graças a Deus, não cabe a nós, ó Deus, o designar do nosso futuro, porque, ó Deus, se dependesse de nós, dos nossos próprios esforços, estaríamos perdidos. Mas, ó Deus, é o Senhor que pela tua soberania salva, convence o homem do pecado, resgata, o regenera, justifica, o santifica. E mesmo quando eles ainda caem em pecado, é o Senhor quem restaura. E aguardamos, ó Deus, na esperança da glória do Senhor, o dia em que se cumprirá o último ato, na consumação, ó Deus, da nossa salvação, da vinda do teu Filho Jesus Cristo. E, ó Deus, assim se cumprir a tua vontade em nós, para que sejamos glorificados, purificados, transformados totalmente da nossa condição, ainda da natureza pecaminosa. Aguardamos esse dia. E até lá, o Senhor prepara o nosso coração para que todos os dias que nos somos chamados e convocados a perseverar no descanso do dia do Senhor, que agora tem sido de domingo a domingo. Assim, ó Deus, guarda-nos até esse dia. É a nossa oração, pedindo a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz.